Deadpool e Wolverine com spoilers, eu tava maluco pra fazer já esse vídeo pra vocês. Porque, assim, tem tanta coisa. Eu vou tentar até ser mais sucinto do que eu fui no vídeo sem spoiler, porque é muita coisa. Talvez eu faça até uma live aqui no canal. Já deixa já seu comentário se você quer live pra gente conversar, pra gente debater. Talvez eu vou chamar alguém aqui pra gente trocar mais uma ideia nessa live. Então deixa seu comentário aqui já, beleza? Bom, vamos lá sobre esse com spoilers. Bom, pra mim faltou, já começa assim bravo. Pra mim faltou alguma coisa de X-Men Primeira Classe, um ator ali, porque, bom, eu já começo nesse hype aqui, porque esse filme ele é cheio de participações especiais, como já era de se esperar, né? Achei que teria até mais, viu? Basicamente, eu tô bem crítico já nesse vídeo com spoiler, mas é isso, eu achei que teria um pouco mais de participações, mas foi muito bem colocada todas. Meu medo era justamente esse, era ter muito e não saber o que fazer. E não teve pouco, mas teve participações que foram de fatos especiais, que foram muito bem colocadas dentro deste filme, dessa produção. Então, assim, o filme de Deadpool e Wolverine, ele começa com N5. Quando eu tava tocando ele, quando começou, eu falei, não é possível, eu tô escutando N5 dentro dessa trilha. E aí eu não tinha visto, e aí depois eu vi a galera comentando, alguns amigos falaram que tinha saído a trilha anunciada aí pela Marvel e tal. E quando eu vi e tal, Ryan Reynolds dançando na cena de ação e tal. E esse filme ele é bem semelhante aos filmes anteriores. Tem aquela questão de flashback, de voltar, mas ele não é repetitivo. Ele consegue fazer essa brincadeira, que inclusive o Deadpool faz isso nos quadrinhos também, mas faz muito bem, muito tranquilo. E esse filme ele sabe o que ele quer. Como eu falei no vídeo sem spoiler, e também na minha reação saindo do cinema, ele tem muita referência e sabe o que quer com isso, né? As participações, como eu falei, especiais são muito legais, igual mesmo. Tem as referências com o Wolverine, a gente vai ver que tem as variantes do Deadpool, né? Tem o Dogpool, o Babypool, tem inclusive a Ladypool, que só é confirmada nos créditos, que é de fato a esposa do Ryan Reynolds. Espero que ela postou uma foto, inclusive, que tá lá no Instagram do Nerd, dela ali em bastidores com o Ryan Reynolds. Então, eu espero que talvez que eles postem alguma foto dela já com o traje da Ladypool, isso foi muito legal. E tem, falando sobre variante, tem a variante do Wolverine, as variantes do Wolverine, porque o Deadpool ele vai atrás de uma variante para completar, para ela ser, como eles brincam dentro do roteiro, a âncora. A motivação do Deadpool ir atrás do Wolverine criada pelo Paradox, né? O Paradox simplesmente fala assim, olha, eu quero você aqui, Deadpool. É bem assim, bem besta, mas a maioria das motivações dos filmes da Marvel com relação a confusões e problemas é bem assim, bem bestinha, né? Mas é legal, sabe? É uma motivação, mas ok, a gente compra ela. E ali ele vai atrás do Wolverine, porque no mundo do Deadpool, aquele Wolverine morreu, e ele precisa ter um Wolverine na sua linha temporal antes que ela se acabe. Então, é muito legal, e ele sai, ele rouba aquele viajante de tempo, né? Aquele Tempex do pessoal da TVA, do Loki, e vai atrás deste Wolverine. E ele conhece várias versões do Wolverine. E isso, assim, para quem é fã de quadrinhos do Wolverine, assim como eu, assim, você fica maravilhado com a quantidade de referências, porque tem o Wolverine caolho, tem o Wolverine, aquela capa clássica do lado dele pendurado no X, crucificado. Tem também o velho Logan, tá? Piadinha, ele fala assim, tem que passar um cremezinho aí. E também tem uma variante que eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque, sem dúvida nenhuma, Nath, inclusive, quase pulou da cadeira. Eu fiquei embasbacado, porque eu não, assim, não esperava que isso fosse acontecer. Henry Cavill na Marvel. Não tô brincando, não. Henry Cavill, o Wolverine. E ficou sensacional. Chega a arrepiar, porque ficou sensacional mesmo. Eu não esperava que ele fosse aparecer. E ficou assim incrível. Então,
inclusive mais na frente eu vou falar aqui no vídeo com relação a isso, viu? E além dessa participação de Henry Cavill, né, vamos já sair das variantes e vamos falar sobre as participações. No primeiro momento, inclusive, até pós já desse momento em que aparece o Henry Cavill, eles vão parar no que chamam de nada, né, basicamente um limbo, onde está lá o símbolo da Fox, é meio que um lugar apocalíptico, né, e que foi descoberto justamente por Reed Richards, quem? Do Quarteto Fantástico. Aí, ó, já fez referência ao Quarteto Fantástico. Inclusive, eles usam o termo mutante também dentro do filme. O próprio Wolverine, neste mesmo lugar, enquanto ele está conversando com a vilã, a Cassandra, ele fala, nós mutantes sobrevivemos. Ele não fala só uma vez, ele fala várias vezes. Então, assim, isso é importante, porque a Marvel sempre teve receio de tratar este nome mutante. Porque eu me lembro muito bem quando falou que era a possibilidade de começar a tratar com relação aos mutantes, que veio a Kamala, que já tratava-se nos quadrinhos como mutante, e teve um pré-início ali de começar a querer falar sobre os mutantes também em Eternos, e nesse filme eles assumem o rótulo mutante mesmo, né? E traz o nosso querido, e com a voz ainda do mesmo dublador, Chris Evans. Quando o Chris Evans aparece, eu esperava que fosse o Ciclope, mas era ele. Inclusive ele estava usando uma faixa vermelha e azul e tal, todo encapuçado, ele desce com aquela pose do capitão, e existe uma empolgação de todo mundo, e do próprio Deadpool dentro do filme. É muito engraçado, gera um clima dentro do filme, e dentro do cinema, né? E aí eu achei assim incrível, só que aí ele fala em chamas. Poxa, aí quando ele falou em chamas, minha cabeça fez assim, ó, puff, explodiu. Porque eu não esperava que ele fizesse uma participação como o Tocha Humana. Eu achei incrível. E a partir dali, prepare-se. Quando entra neste momento, entra numa sequência de, vou falar easter eggs, mas de fanservice, né? De fanservice para fãs desta era de DVD, né? Vou falar assim, dessa era de DVD, porque o meu primeiro DVD foi Quarteto Fantástico, e assim, foi um filme que eu amei, era da minha pré-adolescência, tinha 12 anos, e eu assim, eu adorei, porque eu li Quarteto Fantástico nos quadrinhos, e quando eu vi aquilo aliás, em casa, né, eu achei aquilo maravilhoso. E quando eu vi ele lá, né, fazendo o Tocha Humana mais uma vez, eu achei incrível, a cabeça explodiu, como eu falei para vocês. E aí, na sequência, a gente vai ver ele em ação, tal, e de repente ele cai, né, porque aí aparece um outro mutante, o Fogo, né, de X-Men, e ali tem a aparição do Grojo aí e tal, e aí começa o combate deles ali, aparece a Cassandra. Então, assim, essas aparições foram muito legais nesse primeiro momento, mas tem um segundo momento, onde pós ali os dois conseguem fugir, né, da Cassandra, naquele mundo apocalíptico, naquele buraco, né, que eles falam, e eles vão parar num local muito distante, né, numa espécie de uma caverna. Eles estão atrás dos caras os únicos que conseguiram fugir da Cassandra, dessa vilã dentro daquele tempo-espaço ali. Nas piadas aparece o Dogpool, que é muito legal, as partes mais fofas dentro do filme é com o Dogpool, sem dúvida nenhuma. Ele é muito feio fofo, né, é o FF, feio fofo. Ele é muito engraçadinho, muito assim, fofinho. E na sequência vamos ver mais umas referências, mais um fanservice maravilhoso, e não é jogado à toa. Assim como aparece o nosso Tocha Humana, né, o nosso Chris Evans, aparece nada mais nada menos que Jennifer Garner como Elektra. Quem lembra de Elektra aí? Em Demolidor, e também com seu filme solo. Aparece em outro que eu não esperava nunca, e ele ainda usa uma frase pós no combate, falando que só terá um Blade, e pra mim só terá um Blade, Wesley Snipes. Só você, cara. Você é sensacional como Blade. Sem dúvida nenhuma, eu assisti todos os filmes em VHS. Me respeita, viu, galera? Me respeita que eu sou do VHS também. Então eu assisti Blade no VHS e depois em DVD também, lógico. E na sequência, outro que eu não esperava, minha mente explodiu. Eu esperava muito o filme desse cara. O Jason Tatum como Gambit. O Tatum como Gambit foi
a cereja do bolo na minha vida. Eu já estava muito surpreso, muito feliz, assim, eu estava meio assim perplexo com a questão do Henry Cavill como o Wolverine. Mas quando eu vi o Tocha, né, do Chris Evans, e o Gambit, pra minha cabeça, assim, ferveu, sabe? Eu achei incrível. E a Electra, quando a Electra entra também, tem um meio que Mulher Maravilha, inclusive ele faz essa brincadeira, eles usam mesmo até uma trilha, assim, e o dum, sabe? Assim, é maravilhoso todas as participações, e aí eles falam e tal, e tem a fala deles, eles conseguem justificar o porquê que eles estão ali, e existe justamente a crítica intrínseca que eu falei no vídeo sem spoiler. A crítica intrínseca, neste momento, é a Hollywood, a tudo que gira em torno desse mundo capitalista. E tipo assim, hoje você é lembrado, amanhã para mim, se você desaparecer, tanto faz, sabe? A gente cancela você. Então, assim, é uma crítica muito interessante e bem forte, né? Eles conseguem deixar, assim, totalmente explícito, né? Falando assim, ó, eles colocaram a gente aqui, nesse buraco do nada, jogaram a gente na lata de lixo. Aqui é o lixo, né? Então, assim, achei muito interessante isso. Quero falar uma coisa também com relação à referência easter egg. Eu tenho certeza que quando estavam levando o Wolverine e o Deadpool preso junto com o Tocha Humana, existia a nave do Quarteto Fantástico ali, aquela nave parece uma banheirona grande. Eu tenho certeza. Eu não vou cravar com absoluta, porque passou muito rápido, foi um freelance, sabe? Mas depois eu quero assim ter acesso a esse filme para me ver frame por frame. Eu tenho certeza que existem outras inúmeras referências. O Ryan Reynolds, nas entrevistas, ele fala justamente sobre isso. Bom, trilha. NSYNC tocando no início, como eu falei, Madonna, Avril Lavigne, Green Day, e falo, mais uma vez, este filme, lógico, todo mundo vai assistir, vai se divertir, porque é um filme assim mesmo. Um filme alto astral, um filme cheio de fogo, porra de bomba, todo momento piada e ação, mas é um filme para a geração 2000. Pra galera que veio do DVD, pra galera que assistiu o pré-Marvel, né, o pré-MCU, porque esse pré-MCU teve muitos filmes, teve Blade, teve Justiceiro, que é citado dentro do filme, mas não aparece, teve Demolidor, que eu esperava que se tivesse o meu Demolidor, que todo mundo não gosta, eu e Nath, a gente estava esperando, quando falou da X-23, que ficam os 4, né, uma espécie de equipe, eu esperava que talvez ainda tivesse aquela ponta de esperança com Ben Affleck de Demolidor, seria sensacional. Então, assim, essa trilha sonora, e ainda teve também AC/DC, mas AC/DC, enfim, é atemporal, mas essa NSYNC, Avril Lavigne e Green Day é a cara dos anos 2000, é a cara de quem assistiu esses filmes. Sabe o que eu esperava? Eu esperava que tivesse, talvez, até um Emily ali, um Evanescence, para fazer aquela referência ali ao Demolidor. Demolidor tem várias trilhas de Evanescence. Então, assim, para mim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não tô fazendo críticas, viu? Tô só pontuando algumas coisas que talvez eu quisesse dentro desse filme para se tornar ainda mais referência, mais, assim, excepcional do que ele já foi. Tudo funciona bem, inclusive a vilã Cassandra Nova. Para mim, a vilã, ela consegue trazer alguns pesos para dentro do filme, principalmente uma coisa que a Marvel tem dificuldade, em vilão ser mal. Ela é mal. Ela é mal. Mas só tem um pontinho ali que depois eles, assim, até meio que é a cara deste personagem, né? Ela faz meio que essa parte dentro dos quadrinhos. Por ela também tem um pezinho lá com o Charles Xavier, que é o seu irmão, né? O irmão, inclusive, ó, irmão gêmeo ali, viu? Então, assim, esperava que tivesse essa vilania, né? Um pouquinho mais intensa. Mas ela é mal, viu? Pode ter certeza, ela faz umas coisas bem pesadinhas dentro do filme. As cenas de ação, para mim, funcionam perfeitamente bem, a coreografia é muito boa, as lutas com o Deadpool e o Wolverine, e não é uma coisa tipo assim, nós somos amigos, best friends, não tem esse best friend não, como todo mundo acha, é porradaria, porque nos quadrinhos eles são mesmo um antagonista do outro, então desistam, viu? Tem eles lutando e é muito bom, e tem a ligação com
os irmãos deuses, né? O Thor e o Loki. Tem a piada com o Thor, né? Que vai aparecer todo o tempo, e eu esperava que, inclusive, a cena pós-crédito fosse referente a essa piada, e principalmente quando eu vejo ele lá na TVA, eu falo, é a piada do Thor. Mas não foi. E tem a questão do Loki. O Loki, a ligação é justamente que neste filme, diretamente, eles citam a TVA, que é importante. Se você não assistiu, assista, porque a ligação é muito mais forte com relação à referência, né? Eles citam, inclusive, o episódio em si, que aparece o tal personagem. Então, isso é importante, porque dentro do MCU nenhum teve essa coragem de citar literalmente, a não ser, eu vou usar aqui Capitã Marvel, porque, né, inclusive a personagem estava lá. Mas eles não citam a série, viu? Não cita. Assim, diretamente, não. Mas, e tem a piada com o Thor, que eu esperava que eles... Tem aquela cena dentro do trailer, que aparece ele olhando, né, as TVs da TVA, e tá lá o Thor segurando ele e chorando. E dá pra ver que literalmente é uma meia montagem. Mas foi muito bem montado, e eu esperava que, né, tivesse um desembolado na história no final, com a cena pós-crédito. Não teve. A cena pós-crédito é referência ao que uma piada dentro do filme, que é como sempre a cara do Deadpool, e termina nisso. O filme necessariamente não faz a integração ao MCU, tipo meio que assim, Guardiões da Galáxia 3. Não tem essa necessidade de você falar assim, vou ter que assistir tudo, faz parte dos Vingadores, tenho que, né? Mas se você assistiu, você conhece, você vai pegar as referências, como eu já falei. Mas ele, se acontecer algum filme no futuro, pós esse filme, né, o próximo filme da Marvel, não necessariamente fazer referência, não precisa fazer ligação a Deadpool não precisa ser ligado ao MCU literalmente, entendeu? Você pode assistir ele de forma isolada, que vai estar ok. É o ponto positivo do filme e é o ponto negativo também, porque de certa forma ele se torna algo assim, tá aí dentro da linha temporal, vou assistir se eu quiser, se eu não assistir não tem necessidade. Acaba com o quê? Aquela crítica que era feita também, muitas vezes, para Marvel, de efeito cascata, efeito pirâmide. Então, assim, bom e ruim. Eu acho que existem esses dois pontos, mas, na minha opinião, é um excelente filme. Para mim, tá aprovadíssimo, passa-se tranquilo, e vale a pena você ir nos cinemas conferir, viu? E se você quer que a gente faça uma live falando mais sobre todos os spoilers, porque tem, assim, todas as referências, aliás, tem muita coisa, né? Muita coisa para ser falada, muita referência. Tenho certeza que eu deixei de passar algumas coisas aqui. Possivelmente a gente vai ter que fazer uma live, então já deixa seu comentário aqui. O que você viu que eu não consegui falar aqui? Porque tem muita coisa. Deixa seu comentário aqui. Se estoura o botão de like e também se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Eu quero agradecer a sua audiência mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Eu